Olá, nesse vídeo eu vou mostrar dois métodos para fazer um buraco em um raster, que é importante quando você vai fazer análises de raster e precisa que alguma área dele esteja sem dados. Antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e caso possa colaborar ou apoiar o nosso canal, clique no valeu demais. Eu vou exemplificar com um dado de uso e cobertura do Map Biomas. Veja que aqui nós temos todas as classes. E nós também temos o valor zero, que é representado por esse polígono ao redor da área do raster de uso e cobertura. O primeiro passo é você excluir esse valor zero. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito, vamos clicar em exportar e salvar como. Nessas opções, vai ter aqui uma barra de rolagem, você vai descer e vai marcar nenhum valor de dados e depois clicar nesse mais. E aqui você vai inserir o valor que você quer excluir. Isso é muito útil para outros tipos de trabalho também. Sempre que você quiser excluir um valor específico, você pode usar essa ferramenta. Então, nós colocamos aqui valor 0 a 0 e vamos salvar o raster. Eu vou criar uma pasta chamada buraco 2, que é porque eu já tinha feito esse processo. Esse vai ser o Natal uso cobertura. Vai ser sem um valor zero. Vamos clicar em OK, desmarcar esse de baixo e veja que se eu clicar nesses valores ao redor, ele não vai mais apresentar na opção de identificar resultados, né? Isso porque eu cliquei nessa opção de identificar, não vai apresentar mais o valor zero. Então, ele está correto. Eu vou importar um estilo QML que eu já tinha feito, vou deixar na descrição essa opção de QML, se você quiser ver como é. E agora nós vamos utilizar o primeiro método. O primeiro passo para esse primeiro método é você ir no menu raster, calculadora raster. Você vai escolher o raster que não tem o zero, né, que não tem aquela borda preta. Vai selecionar ele duas vezes, ele vai vir para essa opção de área de expressão. Depois você vai escolher essa opção que significa diferente. E você vai indicar o valor raster que você não quer que esteja nesse raster. Eu vou exemplificar dizendo que eu não quero que a área urbana seja representada nesse raster, certo? Então, vamos supor que, para a sua análise, você não quer que toda essa área cinza aqui esteja com um valor, né? Que ela fique como no data ou sem dados. Para isso, a gente vai colocar esse diferente e vai digitar o valor dessa área cinza aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem cancelar, não. Vamos ver qual que é esse valor. Aqui, né, no identificar feições, a gente clica em cima e vê que é o 24. Então, voltando lá no menu raster, calculadora raster, vamos repetir o processo. Natal uso cobertura, diferente de 24. Ele vai me dar um valor que é 1 para todas as áreas que não são 24, que não são infraestrutura urbana, e 0 para o que é infraestrutura urbana, nesse caso do Map Biomas. Vamos salvar. Eu vou salvar aqui como Natal uso cobertura sem urbano. Clicar em salvar. Vai ser, o SRC vai ser em WGS84 mesmo, porque nesse caso eu não quero calcular a área nem nada. E é sempre interessante você marcar esse use, né, a extensão da camada selecionada. Vamos clicar em OK. E veja o que aconteceu. Todas as classes que não são urbanas têm um valor 1. E todas as classes que são urbanas, na verdade, uma classe tem valor 0. Bom, isso aqui já é interessante, só que tem dois problemas. Ele une todas as classes que não são urbanas numa classe só.
você não consegue mais fazer a distinção entre as classes. E ainda tem um valor zero, não é no data, é um valor zero. Então, a gente vai ter que fazer um outro processo. Vamos de novo no menu raster, calculadora raster, e vamos fazer uma divisão. O primeiro raster é o Natal, uso e cobertura, aquele que a gente tinha excluído zero, lembra? E eu vou dividir ele pelo Natal, uso e cobertura sem urbano. Vamos selecionar a extensão, que vai ser a extensão do uso e cobertura, e vamos salvar. Agora a gente vai ter o Natal, uso e cobertura sem urbano com um buraco. Salvar. Ok. Vamos desmarcar as camadas embaixo. E agora vamos usar aquela ferramenta de identificar feições e verificar o que aparece quando a gente clica na área urbana. Sem dados. Classe 3. Classe 21. Agora sim, nós temos um raster com valores sem dados para infraestrutura urbana e preservando todas as outras classes para as demais classes de uso e cobertura. Se eu importar aquele estilo que eu já tinha feito, ele vai ficar dessa forma, com um buraco, ao invés de ficar como na versão primeira, né? Que tem todas as classes. Essa aqui. Se eu colocar, por exemplo, uma camada do OpenStreetMap, a gente deve ver o fundo dessa forma. Então, tá correto. Bom, esse é o método 1, que é útil quando você... Acho que principalmente quando você trabalha com uma área muito grande e é difícil fazer recortes de raster com vetores quando você trabalha com área muito grande. É um processo demorado, principalmente se esse vetor tiver muitos vértices, né? Então, esse segundo método que eu vou mostrar é utilizando vetores. Eu vou tirar essa camada do Map Biomas que tem aquele valor zero, só para não confundir a gente. E vou deixar marcado apenas Natal, uso e cobertura. Vamos supor que você tenha algumas áreas aqui que você não quer incluir na sua análise. Eu vou criar rapidamente 3 polígonos aleatórios, tá? Em algum lugar daqui, para exemplificar isso. Eu vou vir naquela ferramenta de nova camada Shapefile e vou criar uma camada chamada polígono underline exclusão, que vai ser o que eu não quero que entre na minha análise. O tipo de geometria vai ser polígono, e como eu não quero calcular a área, eu vou deixar em coordenadas geográficas mesmo, um WGS84 só para exemplificar. Eu nomeei, criei o tipo de geometria e posso clicar em OK. Agora eu vou editar essa camada e criar um polígono. Eu vou criar um polígono aqui, bem rápido, só para exemplificar mesmo, que vai ser valor 1. Vou criar outro no meio, valor 2. E criar mais um embaixo, né? Só clicando várias vezes na camada e depois com o botão direito, 3. Agora, nós vamos fechar as edições, né? Salvar a camada e fechar as edições. E vamos ter que criar um outro polígono, que vai ser um polígono que tem que abranger toda essa área. Ele tem que ser maior do que a área que você precisa recortar. Nós vamos novamente lá naquela opção de nova camada Shapefile e vamos criar um polígono chamado polígono abrangente. Salvar. Vai ser do tipo polígono, OK. Pode ser que você já tenha esse polígono, né? Como eu não tenho aqui, eu estou criando do zero. Vou editar ele e vou criar bem rapidamente, não importa o tamanho dele, importa que ele abranja toda a sua área. Um polígono abrangente. E valor 1. Ele vai ficar assim. Eu vou salvar as edições e fechar. Então, a gente tem um polígono maior e tem os polígonos de exclusão.
Agora nós vamos no menu Vetor, Geoprocessamento, e vamos utilizar essa opção que se chama Diferença Simétrica. O que ela vai fazer? Ela vai gerar um polígono que seja essa área de fora menos essa área de dentro. Diferença simétrica. A camada de entrada vai ser a camada que você quer excluir e a camada de sobreposição é o polígono abrangente. Vamos clicar em diferença simétrica, salvar no arquivo, e eu vou criar um polígono chamado polígono máscara. É o que eu vou usar para fazer um recorte daquele raster, polígono máscara. Clicar em executar, e ele já gerou o dado. Vou clicar em close e vou desmarcar o polígono de exclusão e o polígono abrangente. Veja que agora a gente tem os buracos nesse raster. Essa diferença simétrica, se não tiver com um dado topologicamente correto, né? Se apresentar algum erro topológico, pode ser que dê problema. Eu vou deixar um vídeo também na descrição sobre correção de erros topológicos. Vou salvar o projeto, só para não perder o dado. Agora nós temos a camada que a gente quer, original, e nós temos o polígono máscara. Agora nós vamos utilizar a opção raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Camada de entrada vai ser o Natal uso e cobertura, camada máscara vai ser o polígono máscara, e aqui é muito importante, você vai ter que atribuir um valor sem dados específico às bandas de saída, e eu vou colocar esse valor 0. Isso vai fazer com que ele gere um raster sem aquelas áreas no interior com valor 0. Não vai ter nada, vai ser um valor sem dado. Mais abaixo nós vamos salvar no arquivo. E vai ser o Natal uso cobertura sem urbano, né? Um buraco. E aí, dessa vez eu fiz com máscara. Só para não substituir aquele outro. Clique em executar e clique em close. Agora nós vamos desmarcar tudo. Vamos clicar no identificar feições e clicar nessas áreas que a gente gerou o polígono de exclusão. Mais uma vez, estamos com valores sem dados e todas as outras classes foram mantidas. Eu vou apenas carregar o estilo para ficar mais bonito. Chegamos ao final do vídeo, espero que tenha gostado e que compartilhe este vídeo com outras pessoas. Até mais!